A morte do Pedrinho Matador tem sido um debate permanente para muitas pessoas. E nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho mais de complemento daquilo que eu falei no vídeo anterior, fazendo uma análise mais ampla da vida do Pedrinho Matador, mas agora numa concepção um pouco analisando os juízes da sociedade. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Depois da repercussão do assassinato de Pedrinho Matador, muita coisa tem chegado ao debate e uma dessas questões tem trazido à tona se Pedrinho Matador se arrependeu ou não se arrependeu, se nesse momento ele está no inferno, está no céu. Tem muitas pessoas comentando a respeito disso. Para falar a verdade para você, eu não ia nem gravar esse vídeo, mas me incomodou tanto, mas tanto, alguns comentários, alguns influenciadores, algumas pessoas de modo geral que se declaram cristãs, pessoas que se dizem acreditar em Cristo, acreditar em Deus, estarem fazendo de forma, na minha humilde opinião, de forma equivocada, uma análise a respeito de Pedrinho. Eu só quero reforçar que eu não apoiei no vídeo anterior e nem apoio agora e nunca vou apoiar alguém se sentir legitimado para tirar a vida de alguém. De fato, o que ele fez foi perverso, foi terrível e aqui não tem discussão nesse ponto. Agora, observar as pessoas falando da conversão de Pedrinho Matador, se realmente o batismo dele foi real, se realmente ele se arrependeu, se realmente ele queria se transformar numa nova criatura, isso assim me deixou bastante reflexivo e sempre me questionando onde chega a arrogância do ser humano de se sentir superior a outras pessoas no ponto de saber se Deus deve ou não deve perdoar uma pessoa. Eu queria abrir essa reflexão com um texto que, salvo engano, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Deus não leva em consideração o tempo de ignorância de cada pessoa, e nem os seus pecados praticados sem o pleno entendimento. Quando você estuda a Bíblia, e quando eu estudei a Bíblia dentro da prisão, muita coisa me chocava lá dentro, porque os personagens que a Bíblia traziam eram personagens cheios de pecados. Para você ter apenas um exemplo aqui, Davi foi um dos caras mais sangrentos que a Bíblia conta. Davi matava muitas pessoas por conta das guerras. Davi matou um homem para poder ter relações sexuais com a sua esposa. Quando você analisa o homem Davi, quando você analisa ele, esquecendo um pouco a questão cósmica, a questão espiritual, a questão, do Davi, conhecido por muitas pessoas das histórias bíblicas, quando você olha ele como homem, você percebe que ele era um assassino sangrento, porque naquela época, como eu falei no vídeo anterior, naquela época as coisas se resolviam através de guerra, através de espada. Tem alguns textos na Bíblia que até mesmo Deus dava ordem para matar tribos, matar crianças. Então a Bíblia traz um contexto, quando a gente analisa um contexto histórico, que deixa a nossa cabeça com muitas reflexões. Cara, mas Deus é amor, mandava matar? Como assim? Mesmo esse assassino, a Bíblia tratava ele como o segundo coração de Deus? Como assim? Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Muitas vezes Deus, e assim eu acredito, dá um nó na humanidade quando ele usa os seus propósitos. Então como é que eu posso ter a arrogância de saber se realmente Pedrinho Matador merecia ou não merecia o perdão? Como é que eu posso ter a prepotência, sendo um mero mortal, falar que Pedrinho foi condenado ao inferno ou foi salvo e alcançado a salvação? Porque esse plano do arrependimento, esse íntimo e essa profundeza que é esquadrinhar o pensamento e o coração do ser humano, somente Deus, com a sua soberania, é capaz de alcançar. Deus sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos. Deus sabe o que passa exatamente agora no teu coração, Deus sabe o que passa no teu pensamento, se são pensamentos bons, se são pensamentos perversos, e é Deus que vai te julgar. E você começa a perceber muitas pessoas brincando com isso, muitas pessoas zombando da palavra de Deus, zombando do batismo na época feita
por Pedrinho Matador quando ele desceu as águas. Eu vi pessoas zombando, sabe? Muito triste observar aquela cena de influenciadores gozando daquele momento, tirando um barato, falando que aquilo era só um banho de água e tirando a credibilidade daquele momento. Para mim, como cristão, me soa como uma ofensa, e a própria palavra do Senhor, lá no livro de Gálatas, acho que é capítulo 6, se eu não me engano, que vai falar de Deus ninguém zomba. Eu tive uma experiência espiritual muito profunda dentro da prisão, e assim, gente, falando abertamente aqui, esse é um vídeo aqui que eu quero me abrir com vocês. Dentro da prisão, aqui, sempre as pessoas querem colocar o crime da pessoa para poder tirar a credibilidade da relação do preso com Deus, né? Porque os imbecis são assim, eles querem tentar tirar a qualidade daquela reflexão, tentando sempre jogar barro, manchar alguma situação. Mas você que é inteligente vai entender o que eu quero dizer. Muitas pessoas, quando estão na cadeia, elas criam sim uma conexão com Deus, porque aquele lugar é um lugar de desespero, um lugar que a sua esperança realmente está ali reduzida, onde você está muitas vezes passando por muitas provações. Tanto é, né, pessoal, que todo mundo conhece que aqui, ó, esse livro foi escrito todo dentro da prisão, e se você é meu leitor da saga Lodebar, você sabe de tantas histórias que tem aqui de presos, de homens, dividindo as suas histórias de vida. Lodebar, o nome desse livro aqui, Lodebar, foi uma inspiração bíblica, porque Lodebar significa terra do esquecimento, terra dos excluídos. Ou seja, a minha missão, porque não faz sentido nenhum eu gravar esses vídeos aqui no YouTube se não fosse uma missão dada por Deus para eu dar voz para essas pessoas que estão lá em Lodebar. Você acha que eu ganho dinheiro com esse canal aqui do YouTube? Eu não ganho dinheiro com esse canal aqui do YouTube não, gente. Quase não consigo monetizar os meus vídeos aqui. Todos os meus vídeos sempre tem restrição de monetização, sempre tem restrição por conta do próprio tema, que é pesado, que é um tema que não atrai publicidade. É difícil pra caramba. O Brasil não tem o hábito da leitura. Então assim, eu não tô aqui reclamando, tô trazendo pra você que não existe um motivo financeiro de estar fazendo esse projeto. O motivo principal é cumprir minha missão, que eu entendo que Deus me deu, de trazer para você uma reflexão, e não de convencê-la a pensar igual eu penso. É só para te provocar sai um pouquinho desse padrão e vamos analisar por um outro ângulo. Depois que você analisar esse outro ângulo e pegar essa informação, junta e forma a sua opinião. Então, infelizmente, o ser humano tem ainda o espírito de Lúcifer dentro do seu espírito. O que seria esse espírito de Lúcifer? Lúcifer pecou porque queria tomar o trono de Deus. Ele queria ser Deus. Então, em todos os momentos, o ser humano quer ser Deus e quer ser o juiz, quer julgar, quer falar realmente se aquela pessoa merece ou não merece viver. Isso é realmente uma arrogância, um espírito que, na minha avaliação, é um espírito de Lúcifer, um espírito de querer ser superior a outras pessoas, sendo que Jesus Cristo disse: não existe sequer um justo nessa terra, não há ninguém aqui que não passe nessa terra sem pecar, não há ninguém aqui que possa bater no peito e falar: eu sou santo, eu sou impuro, ou sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de maldade. Então, eu fico bastante triste com a repercussão, principalmente no campo da mensagem de Cristo, e eu atribuo isso também à culpa de muitos pastores picaretas, infelizmente, que mancham a mensagem de Jesus, que usam o cristianismo para comercializar a palavra, que usam a palavra de Deus para enganar as pessoas. Por isso que eu falo para você, busque sempre na sua intimidade a sabedoria vinda de Deus, porque independentemente da igreja que você vai, independentemente da fé que você venha professar, independentemente do seu posicionamento no campo espiritual, busque sempre ter uma relação com Deus e pedir para Ele, fala: Senhor, que o Senhor não me deixe enganar através dessas pessoas que acabam usando a Tua palavra de forma maldosa. Gente, eu precisava gravar esse vídeo aqui, eu estava bastante angustiado com essa situação. É um vídeo simples aqui, mas eu precisava me posicionar como cristão a respeito de tantos ataques que eu vi e acompanhei um pouco ao longo do dia sobre o arrependimento ou não de Pedrinho Matador. Isso aí fica totalmente na soberania de Deus. Somente Deus e Pedrinho Matador realmente vão saber a profundidade se houve ou não houve um arrependimento sincero, tá bom, gente? Queria que você comentasse aqui, né, a respeito de que você pensa sobre esse julgamento humano, dessa arrogância humana. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, tá, gente? De se inscrever.
de me acompanhar nas outras redes sociais, tá? Gravo esse vídeo com bastante tristeza, não porque a gente tá querendo passar pano pro cara que matou mais de 100 pessoas, não é isso, não é isso. Mas é porque realmente a gente percebe como a nossa sociedade, ela é uma sociedade bastante sangrenta, como é que as pessoas gostam de sangue, né? É isso, Deus abençoe a tua vida, até nosso próximo encontro, valeu!